Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril, excepcionalmente, uma live do Mulheres à Sexta com vocês. Hoje, o China. E nada mais, nada menos. É aqui Antônio Chiqueto Neto, e um dos principais defensores e incentivadores da prática esportiva no Brasil, em especial o basquete. O China vai contar para a gente onde ele nasceu e, obviamente, onde ele começou a jogar basquete, que é um lugar extremamente conhecido, que de lá também saiu Paula, né? Saíram outras grandes estrelas aí do basquete. E ele é um ex-jogador aí com mais de 25 anos de experiência no esporte, né? E investe constantemente, diariamente, na promoção do esporte na escola, onde ele tem um projeto, né? Na escola Alberto Medalhon, que porta 100 crianças, entre meninos e meninas. Tem um outro na ABB, mas tudo isso ele vai contar pra gente. Tem um outro na ABB. E hoje a gente só tem a agradecer a esse homem super ocupado aí, pela presença aqui no Mulheres à Sexta, para contar um pouco da sua história e desse trabalho belíssimo que ele faz promovendo o esporte pelo Brasil. Boa noite, Chico. Boa noite, Cláudia. Primeiramente, quero cumprimentar você, né, pelo esse trabalho que você faz. Quando eu comecei a enxergar você, nesse projeto que maravilhoso que você tem, eu fiquei assim encantado, né? Porque eu me encanto tudo com as pessoas que fazem o bem para os outros. Eu sou uma pessoa que eu vivo da bondade, né? Quanto mais pessoas fazendo o bem, eu me sinto assim, me serve como espelho, né? Assim, eu preciso fazer mais ainda, né? Então, quando eu vi você fazer esse trabalho, eu fiquei assim encantado, né? Então, realmente, parabéns para você, para toda a sua equipe, essas pessoas que colaboram com você há muitos e muitos anos, né? Oi, Patrícia, como é que vai você, querida? Eu vou tentar dando umas entradinhas para agradecer as pessoas que estão aí também, tá bom, Por favor, Cláudio? por favor, por favor. Eu sou A muito... gente fica falando aqui e a gente acaba não agradecendo as pessoas, né? Eu É, sempre paro também para dar uma eu sou gratidão. muito grato a essas pessoas que tiram tempo da vida delas, né, o deles, para poder acompanhar a gente. Então, é uma gratidão muito grande minha. Bom, com relação ao basquete, né, eu acho assim, o basquete da minha vida eu comecei com 10 anos em Jundiaí, né? Não, vamos lá começar primeiro. Você nasceu em Jundiaí. Eu nasci em Jundiaí. Eu Vamos sou dar jundiaense. exatamente. Eu sou jundiaense da Gema, né? Fala um Nasci pouquinho lá do seu pai e da sua mãe, como é que foi esse incentivo quando você era criança. Conta a sua história, China, porque hoje nós vamos começar a escrever o seu capítulo aí. Então tá bom. Então, eu comecei, na verdade, eu estudei na escola pública, né? Na escola do SESI, entrei lá com 7 anos, fiquei até o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do primário. Depois daí eu fui para o Colégio Divino Salvador, que era uma referência no basquetebol de Jundiaí, né? Muito mais feminino que masculino, mas tudo bem. E lá eu conheci o Borracha, que você conheceu recentemente, você fez uma live com ele, Norberto José da Silva. Aqui Sim. vai aqui vai um beijo pro meu irmão. Nós somos assim, nós somos criados desde os 10 anos juntos, né? Então, assim, eu tenho uma afinidade muito grande com a mãe dele, com os pais dele na época, eram vivos, Sim, toda a minha sim. família. Então, tudo começou ali. Aí nós fomos para o Divino Salvador, né? E lá tinha um professor de basquete que era sensacional. Primeiro que tinha o Padre Olivo, que era um padre que tinha uma visão assim futurista absurda, com relação à relação entre família, esporte e lazer, no caso. E nessa escola tinha um professor chamado Ângelo Nunes Dias. Esse foi o grande iniciador do basquetebol feminino de Jundiaí, né? Ele começou tudo dentro da escola particular. No caso, o Divina era uma escola particular. E lá ele começou a garimpar meninos e meninas, muito mais as meninas, né, do que os meninos. E o Divino já tinha professores também de educação física que deixavam uma parte do seu tempo para fazer todas as modalidades esportivas. Então fazia basquete, fazia handebol, voleibol, futebol, tinha piscina no colégio também, tinha natação. Então, assim, o esporte foi levado junto, meio que quase com o sistema americano. Escola e esporte integrados, juntos, Sim. né?
A gente fazia aula de educação física dentro do horário da escola e as pessoas que se destacavam, no caso as meninas, faziam uma extracurricular, faziam os treinamentos de basquete feminino. E lá nasceram, assim, jogadoras maravilhosas. Várias jogadoras Sim, muito claro, boas. né? É. E em seguida, aí as coisas foram caminhando, caminhando. Aí o Ângelo, ele ficou lá uns 3, 4 anos com esse projeto feminino. Aí o que aconteceu? Ele saiu do feminino e foi para o masculino, né? E o Sim. que houve? Nós tínhamos o Nestor José Mostério, que foi um grande técnico em Jundiaí, foi técnico das grandes equipes de Jundiaí, inclusive de Uhum. Paula, todo aquele começo lá, daquele sucesso que teve Jundiaí. Sim. E inverteu. O Ângelo, que era masculino, era feminino, foi para o masculino, e o Nestor, que era masculino, foi para o feminino. Menino. E aí Jundiaí começou a alavancar, né? Aí voltando pro meu lado, que é o lado masculino. Lá no Jundiaí Clube, nós tínhamos um clube que não era o colégio. Então os meninos iam para o Jundiaí Clube e as meninas ficavam no Colégio Divino Salvador. Aí nesse Jundiaí Clube, lá, por incrível que pareça, nós encontramos com o Marcel Punícor de Souza. Nada mais, nada menos que o Marcel, que você sabe quem é o Marcel, Sim. né? Então, Aham. dos 14 anos em diante, eu, Borracha, toda a nossa geração, porque o Marcel é um ano mais novo, mais velho do que eu, nós Aham. jogamos juntos, né? No infantil, 2 anos de infantis e 2 anos de juvenil. Na época era 2 e 2. Então nós jogamos 4 anos juntos. Agora você imagine, a gente jogar com o Marcel durante 4 anos. Uau. O que nós evoluímos, né? Porque o Uhum. Marcel puxava a gente, né? Aham. Então, assim, com 16 anos, o Marcel ele foi convocado para a seleção brasileira adulta. Então, para você ter uma ideia, a dimensão do Marcel, né? Hoje, garotos com 21, às vezes não são convocados e são excepcionais, bons jogadores, mas não jogam na seleção adulta. Exceto o Iago aí, que tem 19 anos. Então, agora, mas começou com 19. O Marcel, não. O Marcel começou com 16 anos. Ele era um garoto, um Aham. garotinho. E jogavam junto com Adilson, Marquinhos, Carioquinha, Hélio Rubens, aquela seleção de monstro, Fausto, enfim. Uhum. Aí começou a nossa vida. Então, nessa época de juvenil, nós, né, eu, Borracha, Marcel, Ronaldo, Mazzoni, montamos um time que era muito bom. Só que existia times que eram melhores do que o nosso, né? Feito São Paulo Futebol Clube, tinha um time que era uma seleção paulista, né? Só que ia jogar com a gente, nós, como nós tínhamos o Marcel, nós ganhávamos os campeonatos, né? Então Uhum. nós ganhamos todos os campeonatos infantis e juvenis, então foi um sucesso. Aí começou a minha vida, né? Eu joguei muito tempo com o Marcel. No último ano de juvenil, o Marcel já tinha ido para o Sírio, começado a vida dele profissional. Ah, e com Uhum. detalhe, o Marcel só foi ganhar a bolsa de estudos, ajuda de custo, aos 19 anos de idade. Até então, todo mundo, todos nós não ganhávamos nada para jogar Nada, basquete. exatamente, era tudo Nada. amador mesmo, é. É tudo com o pai e a mãe bancando a gente. A gente ia a pé para o ginásio, treinávamos todos os dias, ia para a escola a pé, não tinha. Enfim, era uma vida diferente, né? Uhum. Hoje não, garotos de 14 anos têm ajuda de custo de R$ 3.000, né? Mais escola. Não estou dizendo que isso está errado, estou Uhum. apenas comparando as épocas, né? É. Aí começou a minha vida esportiva, eu fui para uma seleção brasileira juvenil, né? Tinha 30 e poucos jogadores. A minha safra, a minha época, era muito bons jogadores, tinha excelentes jogadores. Tanto é que o Cláudio Mortari convocava 30 jogadores, né? Uhum. Porque tinha muitos jogadores, né? E eu fui o último a ser cortado numa seleção brasileira. Fiquei de 30, foram cortando, cortando, cortando. Eu fui o último corte da seleção. E por infelicidade ou por destino, né? Não vai ver que nada é infelicidade, tudo tem um acaso na vida. Eu acabei sendo cortado. E depois aí veio a geração do Cadum, do Guerrinha. Pra você ter uma noção, Cláudia, nessa seleção que nós estávamos, não tinha Guerrinha, não tinha Mauri, não tinha Nilo, não tinha Guerrinha. Pra você ter uma noção qual era a minha geração, né? Aham. Em seguida, depois de 1 ano, 2 anos, chegaram todos esses craques, né? Então, assim, o basquetebol naquela época era um basquetebol muito aguerrido, os técnicos eram muito capacitados, não que hoje não sejam,
São também. Mas era uma outra maneira de jogar basquete, sabe? A gente tinha o basquete como tudo na vida. Não tinha videogame, não tinha shopping, não tinha uma série de atividades hoje que as crianças, os jovens, adolescentes fazem que concorria com o basquete. Então a gente vivia basquete assim na escola e fora da escola o tempo todo, né? Então isso fez com que nós evoluíssemos muito. Eu, por exemplo, Marcel e outros grandes jogadores, nós éramos infantis, juvenis e treinávamos com o adulto. Então a gente sempre estava na frente aprendendo. Eu tinha 16 anos, só para você ter uma ideia, Cláudia. Eu fui disputar uma final do interior que tinha Jacareí com Edivar Simões. Presta atenção. Eu tinha 16 anos, ele estava acabando a carreira dele. Josildo. Franca tinha Hélio Rubens, Fran Sérgio, Totô, Robertão. E eu tinha 16 anos. Aí uma hora do jogo lá, Jundiaí Clube versus Jacareí, Trianon Clube de Jacareí, Biratã. Olha o time de Jacareí. O técnico me chamou lá, falou, China, entra lá. Menina, eu tinha 16 anos, eu entrei na quadra, eu tremia. Sabe quem? Tremia. Sabe quem estava me marcando? Edivar. Meu Deus. Ele batia a mão na minha... Edivar Simões. Ele falava assim, China, calma, fica tranquilo, faz seu jogo. Eu falei, Edivar, eu tô nervoso. Ele falou, não, fica tranquilo, joga o seu jogo. Então, assim, são momentos diferentes nas nossas vidas, outras épocas, né? Então, a gente entrou pro esporte adulto muito jovem. Isso foi dando experiência pra gente, né? Sim. No feminino não foi diferente também, não. Né? As meninas eram, no Divino Salvador, eram infantis, juvenis, e também jogavam na equipe adulta, né? Então, isso fez com que Paula, Hortência e outras grandes, Janete e tudo mais, eram juvenis e tinham muitas oportunidades de jogar dentro do adulto. Então, isso facilitou também a carreira de todas elas. Então, isso foi um pouco da minha história, hein? Cresce, né? O desafio, né? Cresce. Você incorpora. E me diga uma coisa, nesses 36 anos aí, você foi de clube em clube, né? Você saiu do Divino e daí você foi para onde? Não, na verdade eu estudei no Divino. Eu saí do Jundiaí Clube, eu vim para o Tênis de Campinas. O Tênis tem uma grande equipe aqui também, com grandes técnicos. Campinas sempre teve um basquetebol adulto masculino super de referência, tá? Sempre teve. Na história de Campinas sempre teve. Começou com o tênis, depois uma época, começou no regatas lá atrás, depois passou para o tênis. O tênis teve uma época assim áurea, né? Porque tinha Emil Rachedes, Zé Roberto Lucas, Zé Boquinha e outros grandes jogadores aqui no tempo. O Wilson Renzi. Eu peguei um pouco da época do Wilson, Chebel, Zezinho. Então, assim, era uma equipe muito representativa, né? E daí eu fiquei no tênis 2 anos, aí saí do tênis, fui para o regatas, aí comecei a andar. Fui para Piracicaba com o P100. O P100... Não, menina, a minha gata subiu aqui em cima da mesa. Fica quietinha aí. Ela quer fazer parte da live. Ela quer entrar na live, subiu em cima da mesa aqui. Fica quieta aí. Então, Cláudia, o que aconteceu? As coisas começaram... Eu comecei a andar, a jogar basquete por todos esses lugares aí. Só que eu, na verdade, amadureci muito cedo. Naquela época, a gente não ganhava dinheiro para jogar basquete. A gente tinha que trabalhar e jogar basquete, né? Então, por exemplo, com 29 anos, eu jogava no Pinheiros, em São Paulo, só que eu era gerente da IPCA aqui em Campinas, como coordenador de esporte. Eu passei a ser gerente do clube. Eu tinha 29 anos. Então, eu entrava no clube às 7 horas da manhã para trabalhar, ficava até às 5 horas da tarde, pegava o carro, saía correndo, ia para São Paulo, né? E em São Paulo, no Pinheiros, treinava das 8 da noite até 10, 11 horas da noite, saía de São Paulo, pegava o carro, voltava para Americana. Eu era casado com uma mulher da Americana, e voltava para Americana, chegava 1 hora da manhã em Americana. Nosso técnico na época era o José Medalha, lá no Pinheiros, né? Um grande treinador. Mas você veja a vida de atleta que eu tinha. E eu era profissional, hein? Então, dormíamos, né? Acordava às 6h30 da manhã, voltava para trabalhar. Então, era uma vida completamente diferente de agora, né? Então, agora eu vejo assim, sabe, Cláudio? Eu vejo os jogadores falarem assim, por exemplo, um jogador, não vou citar o nome. Eu estou com estresse da tíbia. Eu falei, o que será que é estresse da tíbia? Né? Estresse da tíbia, sabe o que é? O garoto treina um pouquinho a mais e dá mais um estresse no músculo. Cláudia, nós jogávamos machucado. Nós não sabíamos o que era machucar.
Só se tivesse no hospital, você tá entendendo? A gente ia quantas e quantas vezes, eu fui disputar uma vez uns jogos, eu estava jogando por Limeira na época, né? Que tinha um grande time em Limeira também. Aí tinha uma semifinal, eu torci o pé na semifinal. Olha o que aconteceu. Aí eu não podia ficar fora da final, né? Aí o meu técnico, era o Zé Boca, falou, China, vamos ter que dar um jeito nisso aí, você tem que jogar amanhã. Eu falei, Zé, não tenho condições. Vamos. Aí o que eu fiz? Fiz uma bota, vim aqui para Campinas, olha como é que são as coisas. Procurei um grande fisioterapeuta que tem aqui em Campinas, chama Nivaldo Baldo, né? Ele me tratou, fiquei o dia inteiro tratando da perna para jogar de noite, né? Fez uma bota em mim que eu não conseguia nem olhar para o lado. O pé estava numa situação que... ele... Não, Cláudio, você dá risada? Era assim. O esporte era assim. Eu fico pensando, porque isso aqui acontece o tempo todo, né? Acontecia o tempo todo. Exatamente. Só que você sabe que tem um amigo de vocês aí do passado, acho que não posso nem citar o nome dele, não, mas ele é meu amigo. Ele diz assim: a gente tinha um tecido diferente dessa meninada aí. Exatamente! Exatamente. A gente não ficava fora do jogo de jeito nenhum, você tá entendendo? Aí eu fiz uma bota que parecia um gesso. E fui jogar. Tudo bem, não joguei nada que eu podia jogar, porque eu estava machucado, mas entrei na quadra, perdemos, mas tudo bem. Hoje eu escuto, estou com estresse na tíbia, não vou poder nem treinar. Então, assim, o Oscar também tem essa mesma visão, assim, sabe? Então, assim, eu acho que hoje, as pessoas, os atletas, eles são muito mimados, sabe? É um negócio, sai um mimimi muito forte, né? Mas é assim, é a evolução das coisas, né? Então, assim, hoje é uma outra situação, não estou criticando, não, estou apenas comentando como era jogar basquete há 30 anos atrás, né? Eu fico imaginando como é que o Vlamir Marques, a Mauri, todo mundo ficaram campeão do mundo em 64, né? Ele trabalhava no Correio durante o dia, ia para a quadra, então veja, e foi campeão do mundo. Né? Hoje você vai de van no treino, no jogo, os caras reclamam. Tem que ir de ônibus com ar-condicionado, ficar em hotel 5 estrelas. Alguém falou uma coisa muito engraçada aqui. Patenistas 900. Não, é de Americana. É o Cunha. Assim, jogamos de All-Star Lona e fazíamos escadão no Centro Cívico Americano com bola de 5 quilos nas costas. E as meninas tinham o tal do porquinho, né? Que amarrava a câmara de ar, de pneu de bicicleta, né? Os pneus de carro na cintura. E elas corriam com aquilo. Né? Então, assim, diferenças de tempos, né? Uma diferença também, isso é importante você falar, que é uma coisa que eu sempre quis comentar nas lives, né? E que é essa coisa, por exemplo, dessa volta do esporte nas escolas, num momento em que vários, né, educadores, vários pedagogos estão falando assim, o que falta nas crianças é essa força de vontade, que aqui nos Estados Unidos tem uma pedagoga e é uma psicóloga educacional também, que é a Angela Duck, que ela diz o seguinte, que tem uma coisa chamada grit, né? Que é a garra, a gana de você fazer, né, uma coisa, você ganhar um jogo, você ter aquela força de vontade, aquela garra, aquela coisa assim, que está faltando nessa moçada de hoje. E aí a pergunta é por que está faltando isso, né? Por que está faltando? Está faltando porque elas não veem um objetivo, não têm um objetivo, não veem a luz, não é no final do túnel, ou porque elas não têm a oportunidade de ter experiências que são necessárias para desenvolver esta gana. Aí você vê que a falta de esporte na escola, porque aqui nos Estados Unidos também teve essa falta, né? Teve uma época muito grande aqui nos Estados Unidos das pessoas não terem, né, como é que fala? Não terem educação física na escola primária, porque se dizia desnecessário, então deixa que a professora de sala de aula dê aula de educação física. Aí a professora disse que não estava preparada para dar aula de educação física, então ficou essa luta. E até que em 2000, né, com essa explosão desses dados epidemiológicos de obesidade,
sedentarismo, das crianças terem doenças de adultos, como pressão alta, diabetes, essas coisas provocadas pela falta de atividade física, né? A educação física volta às escolas, o esporte volta às escolas. Mas ainda assim, há quem diga que não se deve ter esporte na escola. Porque é competitivo, porque não desenvolve colaboração, não desenvolve espírito esportivo, ou espírito de equipe, né? Que é só competição. Mas a gente vê que não, né? E é aí que vem a minha pergunta para você, né? Porque você tem um projeto na escola, né? E você é um defensor desse esporte na escola. Quais são os elementos educacionais que você vê, por exemplo, no basquetebol, que são necessários para essa geração de agora? Então, Cláudia, você sabe, é uma coisa que eu quero comentar com você, interessante, né? Por exemplo, nós estamos numa live de basquete, né? Basquete feminino, sobre basquete, né? Eu achava que nessa live, por exemplo, com todo o respeito, né? Tinha que ter no mínimo 100 pessoas ao vivo. No mínimo. Eu né? também acho. Mas depois tem, você sabe o que é, China? Não, eu sei. Mulheres Não, à Sexta é o Netflix do Instagram. eu Depois você sei. olha lá, todo mundo vê depois. Não, querida, não é por isso que estou falando. É que eu acho assim, o pessoal do basquete precisa prestigiar mais o basquete. Sabe? Eu acompanho todas as lives, Cláudia. Eu acompanho todas as suas lives. Eu faço live também pra caramba. Você entendeu? Mas assim, eu tenho amigos meus que não foi em nenhuma live que eu fiz. Não, tudo bem, estou apenas comentando. Assim. Mas Então será eu que acho eles assim. não vêm depois? Mas não, Cláudia, o importante é ver ao vivo, pô. Não é possível. Como é que eu, que amo basquete, como todo mundo que ama basquete, precisa nos prestigiar, Cláudia? Você está entendendo? Então, eu acho assim, a gente fala em união. Eu não falo em união, eu falo em unidade. Então, por que eu estou falando isso? Por exemplo, o Neto, que é o técnico da nossa seleção brasileira, ele está mudando esse conceito. Com o Neto, com o Diego e com a própria Adriana, o Gui, agora com a Paula, está se montando uma unidade do basquetebol feminino e do masculino. Sim. Né? Então, o que acontece? A unidade é diferente de união. Né? Unidade que eu aprendi nas minhas lives aí é o seguinte: 3 laranjas são unidas. Se você aperta. Eu aprendi isso aí nos cursos que eu fiz. Faz 1 ano e meio que estou fazendo curso. Só tem curso, né? É verdade. Se você pegar as 3 laranjas e espremer elas num copo, aí forma unidade. Tá bem? Então, o que o basquete. Mina tá aí também, de Jundiaí. Então, o que acontece? Nós que amamos o basquete, prestigiar o basquete. Sim. Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, mas é às 6:30 da tarde, eu não posso assistir o China com a Cláudia. Pô, cara, dá uma força. Não, é verdade, dá uma força pra gente. Eu acho porque também, porque, sabe por quê, China? Você é uma pessoa que é uma sumidade em termos de promoção de basquete. Então, por exemplo, quando você fala dos elementos educacionais que você vê no basquete, que você está levando para a escola, é uma aula, China. Entendeu? E aí, mas aí você, por exemplo, eu divulgo, você vê que eu divulgo, eu jogo no Hoop lá, eu jogo em todos os grupos de basquete e ainda sai em todas as redes sociais do Mulheres à Sexta. Eu tô te dizendo isso que vê depois, porque eu tenho muito depoimento de gente que vê depois, que fala assim, no horário da sua live eu tô dando treino. Não. Aí, o pessoal do Hoop Basquetebol lá, do Hoop Talk, do Birabelo, Cláudia, faz a live na quarta-feira, faz a live na sexta-feira, porque na quinta-feira a gente não consegue assistir porque a gente vai pro Talk do Bira. Mas não tem ninguém aqui hoje. Então. Não é? Então. Você percebe? Então, assim, ontem, por exemplo, só um comentário. Eu estava vendo uma live do Zé Roberto Guimarães, que é o técnico da seleção brasileira de voleibol feminino, sim, ok? Sim. Tinha mais de 1.000 pessoas ao vivo com ele. Né? Lógico que eu não vou chegar nesse ponto, mas eu quero apostar com você o seguinte: você já trouxe o Neto no seu programa, não? Já. Quantas pessoas ao vivo tinha com o Neto? 60. Então. Não fui eu que entrevistei o Neto, não. Quem entrevistou foi outra pessoa, que foi uma das diretoras do filme, mas tinha 60 pessoas. Você entendeu o que eu tô falando? Olha, você sabe qual foi a live minha que mais deu gente? Deu quase 200 pessoas. Quer dizer, não,
É assim, depois da Simone Não. cantora, né? Que aí a Simone falar nisso, o fã-clube dela está presente em todas as minhas lives. Isso tem que se falar. Ó, o Na Claro, Veia está claro. presente aí, fã-clube Na Veia, presente em todas as lives. O Formiguinha está presente em todas as lives. Cíntia Calisto, que é a presidente do fã-clube, está aqui. Então tem Obrigado, Cíntia, Cíntia. Eugênia está aí também. Então, depois da live da Simone, que teve assim, mais de não sei quantas mil pessoas, a live que mais teve pessoas foi de uma professora do Santo Agostinho, que teve quase 200 pessoas. Bacana. Não é bacana? Mas, Que o colégio inteiro estava lá. Mas você está é, certo, realmente. Agora, tem outro problema também. Vamos falar, já que a gente está falando disso aí, né? Você sabe que as jogadoras jovens, da agora, atual, elas não respondem nem e-mail? eu acredito. Não, por isso que eu estou falando para você, você entendeu? Olha, eu tenho um programa que você sabe, né? Eu passo a bola à China, que eu faço, vai voltar a fazer agora em maio, você entendeu? Eu faço o programa lá, eu trago, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu Aham. trago a Damires, por exemplo, no meu programa. A Uhum. Damires é a maior jogadora hoje, junto com Érica e Clarissa, são as Sim, três meninas que são a base da seleção brasileira feminina. Você concorda comigo? sim. Então, uma live com a Damires tem que ter no mínimo, né? No mínimo, 500 pessoas. É, Porque, você imagina, ela tá no basquetebol feminino hoje, lógico que é uma estrela do basquetebol sim. feminino. As equipes do basquetebol feminino do Brasil, aqui da região, não assistem a Damires. Então, eu não consigo entender qual é o... Não, Eu também não consigo entender, China. Eu não consigo. Mas depois, assim, quando eu vejo lá que teve 350 views, 550 views, eu falo, "Oh, o povo tá vendo depois. Poxa, mas podia no dia, né? Tal. não é. Você entendeu o que eu tô falando? Não é um desabafo, não. Eu estou apenas comentando que o Neto, veja bem, porque eu comecei isso aí, o Neto está integrando esse basquetebol feminino. Ele está relaxando. Porque antigamente era assim, o técnico da seleção brasileira feminino, ou do masculino, eram intocáveis. Para Uhum. chegar nele, nossa, mãe do céu, né? Até o Oscar comenta uma vez que ele foi assistir um treino da seleção brasileira adulta, não deixaram ele entrar no ginásio. Oscar Schmidt. Quer dizer, então, isso aí, o brasileiro tem esse problema, Cláudia. A gente tem muita, sei lá como é que é a palavra, sabe? Eu acho É, que é. eu só tenho, na verdade, falar para você, agradecer essa CBB nova que está entrando aí. Claro! Porque o Gui, eu não sei se você Uhum. sabe, mas o Gui não gosta de fazer live, né? Mas aí ele me deu uma entrevista. Deu aí, eu acho que foram quase 2 horas de entrevista. Nós fizemos um blog dele, falando dele no Mulheres da Sexta. Tá lá, ele não participou da live, mas ele compareceu. Ricardo Uhum. Tradi, que é o CEO Baca, né? Uhum. Entendeu? Fez uma live conosco. Paula fez uma live conosco, né? O Neto fez Sim. uma live conosco. Agora a Érica não responde, Damires respondeu, mas aí depois falou que, não, que tinha o calendário difícil, não é? Uhum. E aí por aí vai. Mas assim, a gente quer dar visibilidade, mas também a gente não pode obrigar a pessoa a sentar e Claro. falar, não é? É Não. igual eu acho, eu fico pensando que você faz parte dos mesmos grupos de basquete que eu faço, não é? E que, assim, as pessoas reclamam, mas ninguém fala com a gente, ninguém não sei o quê, a gente quer aprender, não tem oportunidade. Mas todas essas lives que eu vejo, as suas, a da Rádio Poliesportiva, não é? Tem uma live muito boa também de um menino do basquete que é o. Até fiz uma live com ele outro dia, que é o Vitão. O Vitão, Vitão, Vitão faz é. umas lives também. E assim, o Vitão tem 4,5 milhões de views lá no YouTube, mas quando ele faz uma live não aparece nem 100 pessoas. Você entendeu? Então, assim, então voltando à sua pergunta. Nós só podemos aumentar esse número aí de tanto de participantes como seguidores se nós levarmos para a escola. Então, por Uhum. exemplo, se mais pessoas como China, Borracha, outros, Adriana faz um O trabalho China maravilhoso. também, que tem um texto lindo no blog do Mulheres à Sexta. Não sei se você foi lá ler, mas tem um texto lá maravilhoso. Quem? Você. Ah, não vi não, bem. É tanta coisa. Mas então, isso que você está falando é muito importante. Continua aí, desculpa, eu te interrompi, porque o texto sobre você também é um elemento educacional. Aham. É um texto que foi feito pela equipe da Miss Lily Comunicação, que trabalha comigo,
né? E é um texto que fala coisas que... Olha, eu vejo assim, China, você, Maria Helena, Heleninha, Neto, né? Os treinadores, os técnicos, os jogadores, o Fausto. Olha o que o Fausto está Uhum. fazendo em Franca, né? Uhum. Chuí. Chuí, olha o que vocês estão fazendo, né? Olha, Patrícia Medrado mesmo, né? O que ela está fazendo Uhum. no Instituto Medrado, sabe? Do Instituto Patrícia Medrado. Quer dizer, tem tanta gente fazendo tanta coisa. Vamos aprender com essas pessoas como é que faz. Porque Exatamente. nem tudo Exatamente. vai vir da federação, nem tudo vai Não. vir da CBB. Vamos aprender a mexer com lei de incentivo de esporte, vamos aprender a mexer com fazer coisas e ter iniciativas, né? Aí com as pessoas também, né? Mas vamos lá, Mas minha pergunta. Quais são os elementos educacionais aí que você vê no basquete que são necessários para esse adolescente brasileiro? Ou para essa adolescente brasileira? Ou para esse então, adolescente eu acho brasileiro? assim, outra coisa importante também, né, que agora a televisão em canal aberto, né, no caso, a Bandeirantes, no caso, quero até parabenizar a Bandeirantes, porque ela faz um basquetebol da NBA ao vivo, né, das Uhum. quintas-feiras e ao domingo. Ah, outra coisa, até não sei quem comentou na sua live aqui, eu também tenho a mesma perspectiva. Por Uhum. exemplo, os meus alunos, eles assistem muito mais NBA, presta atenção, do que a NBB. Entendeu? Uhum. Porque a NBA está no Sport TV, está não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, né? E eles assistem. Agora, NBB, que é o basquete brasileiro, eles não dão importância. Eu falo, por exemplo, de um jogador aqui que está arrebentando aqui na NBB, por exemplo, né? Jorginho, por exemplo, que joga no São Paulo. Um jogador excepcional. O Iago, que joga no Flamengo. Eles falam, quem que é esse cara, China? Eles não sabem. Agora eu falo. Curry, né? Eu Uhum. falo o nome. Então, o que acontece? O basquetebol americano, eles LeBron trazem James. LeBron James. Você Oi, Deus. entendeu? Então, mas tudo bem. O que nós precisamos fazer? Nós aqui do Brasil, né? Nós, grandes pessoas que. Não grandes pessoas no sentido assim. Sabe o que é, Cláudia? Nós amamos o basquete. É diferente. É. Quem ama faz com o coração. A gente é voluntário do basquete. Então, Uhum. hoje é difícil você arrumar pessoas voluntárias. Porque todo mundo hoje pensa no que eu vou ganhar. Você está entendendo? A Sim. pessoa pensa no dinheiro, no money. Time is money. Então, a pessoa só pensa no dinheiro. Ela acha que o dinheiro... A Vânia Bose. A Vânia Bose foi uma grande jogadora de basquete do Valdir Pagan. Começou na Americana, esposa É do verdade. Mauro. É verdade. Vânia Bose, tá aí, ó. Então, o que acontece? Essas pessoas, hoje, só pensam no que eu vou ganhar. Ah, Uhum. eu vou na live da Cláudia, o que a Cláudia vai me dar? A primeira coisa que eu penso, sabe como é que é? Virou Uhum. uma coisa profissional. Eu converso com garotos, por exemplo, de 14, 15 anos. Você joga basquete? Jogo. Você quer jogar no meu time? Um exemplo, né? Ah, você conversa com o meu agente. Eu falei, what? Você acredita? Acredito, é. Acredito porque agora a coisa é essa. Você conversa com o meu produtor, tem até uma brincadeira. Você sabe que aqui nos Estados Unidos é uma brincadeira, né? Que a Ellen DeGeneres começou essa brincadeira por causa dessa história que ela foi convidar uma pessoa pessoalmente. E essa pessoa falou: você tem que conversar com o meu pessoal. O meu pessoal tem que conversar com o seu pessoal, e depois o pessoal conversar com o pessoal, a gente pode fazer a live. Então, agora aqui a gente tem essa brincadeira, né? Vamos fazer isso assim? Não, você tem que conversar com o meu pessoal, entendeu? E aí é difícil, né? Mas você É. tá certo, é difícil, é difícil. Então, as coisas evoluíram de uma maneira muito profissional, em alguns sentidos, né? Só Hum, que o basquete ainda no Brasil, no nosso caso, né? Ele hum. está ainda tá patinando. Logicamente que o Gui, com o Gui com a Paula, mais do que nunca agora, principalmente no basquetebol feminino, vai dar uma revolucionada. Eu É sou porque fã. é Eu assim, sou fã. é assim, porque é o seguinte, China, a gente tem que entender também uma coisa assim que o Gui me falou na entrevista dele e que tá lá no blog, tudo, né? Assim, a CBB teve um período muito difícil. Nossa, O mas. Neto mesmo, na entrevista dele, na nossa live, o Neto diz o seguinte, olha, ele e o Zé Ângelo, os dois contam isso. O Zé Ângelo mais, porque ele estava na época em que isso aconteceu. Teve uma época em que eles falaram, não, nós vamos parar de dar incentivo para o feminino, porque a gente tem que botar incentivo no masculino. E eles não colocaram nem incentivo nenhum e nem o Nem outro. no outro. Acumularam 40 milhões de dívidas, que o Gui está aí pagando aí desde que quando ele entrou,
né? Assim, pagou, né, assim, muita coisa do bolso dele, né? Outras Uhum. coisas ele negociou. Assim, aí as pessoas, e o que é mais interessante que eu acho é que as pessoas não. Isso não é uma coisa, você falar assim, olha, ele está fazendo isso porque ele tem alguma coisa que ele está querendo com isso. Não, ele é também um apaixonado pelo basquete, entendeu? Lógico, E lógico. ele é um apaixonado, tão apaixonado pelo basquete, que ele ajudava os dois times na Uhum. cidade dele, que era o time dele, que ele jogou, e o Aham, rival para poder aham, ter jogo. é, Entendeu? é. E tem gente que tem boas intenções, tem vontade de divulgar, vontade de fazer, vontade que as coisas apareçam, que isso é uma generosidade que é saudável. Ninguém está com a agenda por trás. Você, por exemplo, olha o seu trabalho em Campinas, Uhum. entendeu? Né? E porque você acredita. Porque você Mas, acredita, Cláudia, não é? sabe por que está indo? Porque eu tenho uma vontade de fazer, e quando você faz as coisas com amor, com vontade, Deus ajuda a gente. Com Então, certeza. na verdade, é o seguinte: eu sou, na verdade, eu e outros, tantos outros existem, né? Que são pessoas que fazem porque tem que fazer. Se nós não fizermos essa meia dúzia, 10, 50 no Brasil, não tem basquetebol no Brasil. Eu Não. acompanho umas coisas no Nordeste aí, na Bahia. Quantas meninas que você imagina que tem na Bahia? Essas meninas grandes, altas. Mas o que acontece? Agora não existe mais. Tomara Deus. Existia uma briga política dentro da confederação, né? Uhum. Por exemplo, eu não vou mandar minha atleta para São Paulo porque vai. E sabe aquelas coisas? E no fundo, quem é prejudicado é o atleta. Você está entendendo? Sim. Então, isso, o Gui, graças a Deus, com a Paula, o próprio Marcelo Pará, o Uhum. próprio Fontinelli, são pessoas muito bem, assim, muito bem realizadas na vida como pessoas e tem uma cabeça aberta que quer unir o basquetebol. E agora a gente vê luz no fundo do túnel. Eu, E particularmente, não é vejo. o trem, hein? Hã? E não é o trem. É. A Norminha tá aí, ó. Então, essa, Né? essa então, veja essa mulher, o que essa mulher jogou de basquete. Eu era garoto, né? Eu acompanhava a Norminha. Eu olhava a Norminha e não acreditava. Eu falava assim pro Borracha, pro Marcel, que era a nossa geração, eu quero correr que nem a Norminha. Porque o que essa mulher corria dentro da quadra, o que era inteligente, a coisa de assistência, que a gente fala em assistência agora, ela fazia assistência há 45 anos atrás, 40 anos atrás, maravilhosas. Ela entrava, olhava para um lado, passava a bola para outra. Então, assim, as nossas meninas, vamos voltar para o feminino, as nossas meninas são excepcionais. O problema é que tem poucas. Uhum. Então, levando o basquetebol para as escolas, a tendência é ter mais. Você está Sim. entendendo? A tendência é aumentar. A tendência é aumentar. Porque, assim, né, nessa coisa de falar com você, quantas pessoas passaram por aqui que são aí, que estão trabalhando com os adolescentes, né? Se a gente pegar todas essas pessoas, né, que trabalham com o basquete, com o esporte na escola, e vamos falar os elementos educacionais, né? A quadra, ela é um reflexo da sociedade, né? Uhum, Tem o seu uhum. adversário, você tem que respeitar as leis para você conseguir chegar onde você quer. Que, na verdade, isso é uma coisa do ensinamento do homem, do homem, da mulher, das pessoas, né? De todas as pessoas, para uma sociedade em que você queira ver o bem do outro, né? Uhum, E por aí você vê, tem regras que tem que seguir, você tem que seguir essas regras, você tem que respeitar o adversário, porque se você machuca o adversário, você não tem com quem jogar, uhum. não é? E tem toda a história dos limites, né, até onde você vai, como que você fala, como que você se porta, não é? Tem todas esses valores educacionais dentro de uma quadra de um esporte, seja ele qual for, seja ele Exatamente. individual, seja ele em time, seja ele em Uhum, dupla, né? uhum. Tá ali, né? Assim, e dentro da escola, por que dentro da escola, né? Alguém falou, e é uma pessoa, eu acho que foi o Fausto que falou isso.
E dentro da escola, porque é onde tem a maior concentração de crianças, onde a gente Sim. pode assistir todas as crianças, né? Uhum. A gente pode ter esse acesso, né, à Agora, oportunidade, né? Cláudia, deixa eu fazer uma declaração aqui, um depoimento meu. Outra coisa, outro obstáculo que a gente vê é o seguinte, com relação à parte de levar o projeto para dentro das escolas. Eu não tive esse problema aqui em Campinas, graças a Deus, porque nas duas escolas que eu levei o projeto, por coincidência, um era professor de educação física que tinha assumido a diretoria. Então ele entendeu o meu projeto de basquete. Então, e a outra é uma pessoa também super bacana, que eu fui lá conversar com ela, falou: "Não, China, será um prazer você vir aqui dar aula para os nossos alunos". Agora, escuta o que eu estou dizendo para você, o que acontece. A gente, professor, encontramos resistência dentro da escola. Com Você está certeza. entendendo? Eu não sei se é ciúme, se é inveja, o que que é. Não é, Porque, é falta de entendimento, China. Sabe o que não, acontece? A resistência da escola é uma coisa que eu sempre falo. E eu vou falar com você aqui, porque eu tenho falado isso muito com a Norminha, a gente tem conversado muito sobre isso. E com a Alessandra também. A resistência na escola é que ainda existe um preconceito de que quem trabalha com esporte não quer dizer, trabalhar com o esporte não é desenvolver a criança intelectualmente. E exatamente. a pessoa acha isso. A pessoa acha até que um atleta, ele não sabe, ele não tem, como é que fala, ele não tem, aqui a gente fala de literacy, ele não tem conhecimento sobre as outras coisas, Uhum. que porque ele é atleta, ele só sabe falar de esporte, que porque você é professor de educação física, você só sabe falar de esporte. E não é isso. Né? Às vezes você vê uma pessoa com uma cultura vastíssima. Olha o que é sentar com o Fausto, conversar com ele, que quer conversar com você. A gente pode conversar sobre qualquer coisa. A gente conversa de ópera, a gente conversa de pintora, a gente conversa de cantora, a gente conversa de música, a gente conversa de qualquer coisa. Uhum. E a vida não se resume aquilo. E dentro da escola, você vai botar o menino no basquete, está tirando o menino da matemática, está tirando o menino É? do português. Mas, assim, não vê que se aquela criança não tiver saúde, é o que eu falo Hum. aqui, né? Quando eu vou dar palestra para os pais aqui. Né? Tem pai que fala assim, mas se minha criança quebrar a perna, eu não tenho seguro-saúde, eu vou pagar US$ 10.000. Pois é, se ele não se movimentar, ele vai ter diabetes, você vai pagar 100.000 por a vida inteira. Uhum. Então, e assim, aí falar, não, mas está tirando. Quanto mais a criança se exercita, e isso a gente sabe, todos os cientistas do movimento humano sabem, que quanto mais a criança se movimenta, quanto mais ela tem acesso à prática esportiva, melhor vai ser o desempenho acadêmico dessa criança. Exatamente. Não é? Até por funções fisiológicas, funções fisiológicas de aumento desse lactato, de aumento dessa massa, né, cinzenta do cérebro, colocar uma coisa bem vulgar, assim, para a gente não chegar em termos de fisiologias muito complexos, mas a gente sabe que vai funcionar melhor, vai ter um alto desempenho acadêmico, né? Um alto desempenho acadêmico, um alto desempenho educacional e uma saúde melhor. Mas, assim, isso as pessoas não entendem. E Não é isso entende. que o professor de educação física tem que aprender. O professor de educação física tem que aprender que quando alguém pergunta para ele assim, o que você ensina? Ensina a criança a brincar. Nenhum professor de educação física ensina a criança a brincar. O Não, professor de educação não. física, ele dá conteúdos para aquela criança possa Esportivos. ver a sua potencialidade de movimento. É, Agora, tem que falar, é. não é? Eu não sou professor de recreação, né? Não sou professor de recreação. Não, você sabe o que mudou na minha vida? Foi o meu sobrinho, de 5 anos de idade. Quando eu cheguei da faculdade, ele falou assim, tia, o que você está estudando? Aí eu falei para ele, estou estudando educação física. O que educação física faz? Eu falei, a gente ensina a criança a brincar. Ele falou, não, tia, para isso não precisa de professor, não, eu sei brincar sozinho. 5 anos me pegou. E aí eu falei, cara, é verdade. Eu tenho que mudar esse Uhum. discurso. E quando eu decidi ser professora, né, de formação de professores,
né, assim, a minha formação é uma formação muito interessante, porque meu mestrado e doutorado foram em História da Educação Física e História do Esporte, e meu pós-doutorado também, né? Por isso que eu falo que eu sou teimosa. Eu fiquei na Educação Física, né? Educação Física, História do Esporte, História do Esporte, História da Educação Física e fiz História das Ciências Humanas aqui nos Estados A Unidos. Adriana chegou aí, ó. Beijo, Adriana. Ah lá, bonitinha, Adriana. A Adriana tá tentando as meninas para conversarem comigo, coitada que também tá sofrendo, ó. É, Mas aí é isso aí, China, entendeu? A gente fala com eles. Vocês têm que defender o seu ponto de vista, dizer o que é. vocês fazem na escola. Deixa eu contar uma passagem que aconteceu comigo na escola, né? Depois de ficar 3, 4 meses dando aula para as crianças, a escola virou um horror, né? Um horror, porque Uhum. todo mundo queria jogar basquete, as meninas e os meninos. É tudo criancinha de 5, 6, 7, 8 anos. Mas elas nunca tiveram um professor lá com bola de basquete, com vontade de fazê-las baterem bola na quadra. Bom, eu chegava na escola, as professoras falavam assim, ó, chegou China aí, menina, parecia que estava chegando, eu me sentia um herói, sabe? Porque Uhum. aquela gritaria, as crianças adoravam a aula de basquete, mas não é porque é o China, não é nada disso, é porque eu dava para elas oportunidade para elas bater bola, para elas correrem, você Uhum. entendeu? Levava o esporte de uma maneira assim, não recreativa, mas de uma maneira light, você está entendendo? Eu abraçava as crianças, conversava Uhum. com as crianças, tirava foto. Então a gente deu ciumeira. Olha lá, chegou o professor que as crianças adoram. Porque eu dava. E outra, presta atenção. O professor de educação física da escola fez bico. Porque as crianças só falavam do China na escola. E o professor de educação física passou assim, meio que. Porque Uhum. o China chegou. Então, assim, parecia que só eu levava alegria, felicidade e esporte. Não era. O professor de educação física também dava aula para as crianças, né? Uhum. Só que era uma maneira diferente que ele dava aula, né? Então, assim, eu era mais um paizão, né? Porque 63 anos, eu não vou cobrar nada de uma criança de 5, 6 anos, né? Nem a Uhum. chamada eu fazia. Ah, era uma coisa assim que começou com 20, 30, 40, quando eu vi tinha 100 crianças. Para. As Uhum. mães vinham, China, eu quero que meu filho jogue basquete. Falei, calma, precisa fazer inscrição. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? A escola precisa receber a gente, logicamente os professores precisam ser capacitados, o projeto da CBB é maravilhoso, que a Adriana vai fazer junto com o Neto, que é Não, e a capacitar os Adriana, e a Adriana professores. tem um projeto lindo em Americana. Não, sem A contar o Ellie, dela, né? né? Alguém está falando É, aqui, ó, a professora Lucas está dizendo que em Louveira tem mais de 250 crianças participando do projeto da Ellen. a Ellie faz de Louveira, faz de Jundiaí. Então, o que acontece? A escola, primeiro, precisa receber esses projetos. Tudo bom, Uhum. recebeu. Né? E nós temos que capacitar os nossos companheiros de profissão, nossos colegas, para fazer uma aula que motive a criança também. Você está entendendo? Então, nós temos que dar a Janete, a Instituto... Ah, É, Cleide. Pelo amor de Deus, deixa eu Clay mandar tá um beijo aí, para a ó. Cleide. Tem o Instituto da Janete, e tem Cláudia, o de Campinas, é só o seu, China? não, feminino não tem aqui em Campinas, né? Tem Aham. basquete masculino, tem bastantes projetos aqui, várias escolas de basquetebol masculino para garotada. A hípica tem, o tênis tem, o regatas tem, trabalhos de alta competência, né? No Uhum. masculino. Mas no feminino é complicado, aqui não tem. Tanto é que eu quero agora me direcionar ao basquete feminino, quero ver se eu consigo dar uma alavancada, né? Eu tenho esse Passa a Bola China também, que é um programa que eu vou viabilizar ainda mais a partir de maio, onde eu Tá, quero focar com o basquetebol feminino, porque carece mais sim. nessa participação das meninas, né? Uhum, Agora, claro. a escola precisa entender, como você falou, a direção da escola, tem que ser uma coisa macro, não dá para ser uma coisinha pequenininha, não. Por isso que eu acho, Cláudia, que agora a CBB, encampando esse projeto adelante, é importante, que vem com uma força nacional. Você está entendendo? O Sim. projeto Adelante não é uma coisa do China aqui, do outro no Rio, do outro lá não sei aonde. Não. É uma coisa que vem da CBB. Isso vai dar uma força para todo mundo, porque vai ser a mesma coisa que vai ser aplicada aqui em Campinas, vai ser aplicada lá na Bahia, lá no Rio Grande do Norte. O processo é o mesmo, né? Pois é. Então, E vai assim, dar visibilidade. corroborando com a sua visão, se disser que também vem da FIBA,
Aí também dá outra. Não! É. Porque, Você né, a percebe? Adriana levou isso na FIBA, né? E tá vindo, Sim. assim, né? E, tá, e esse o projeto Adelante aí, a Adriana tá aí falando, né? Eu fui como palestrante, dei aula lá, minha aula tá lá dentro, né? Então, assim, não é assim, o processo todo é você ter uma coisa organizada, com uma visão, que eu acho que a Adriana Santos colocou isso de uma forma muito focada dentro desse projeto Adelante, né? Está representando o Brasil belíssimamente na Aham. FIBA, não é? Então, agora sim, e agora as pessoas precisam querer gostar, né? Outro dia eu recebi aqui uma pessoa, minha mensagem para divulgar um curso aí de treinador. Falei, olha, não, eu divulgo Adelante porque eu conheço, acredito, né? Assim, Uhum. não sei qual que é o sentido, mas assim, R$ 8.000 o curso deles, entendeu? Quer dizer, então fica difícil. Mas voltando ao assunto. Então, assim, o nosso momento é maravilhoso. Eu quero parabenizar aqui a Adriana, que é uma guerreira, né? Uma guerreira, campeã do mundo, né? Então, assim, outra coisa que é importante também, nós temos que lidar com as pessoas que têm capacidade técnica. O Brasil tem que Sim. tirar. O Brasil tem que sair da parte do amigo, né? O Uhum. amigo é uma coisa. O business, a gestão, se o amigo for competente, lógico, vem comigo. Agora, se não for competente para tocar o projeto com profissionalismo, vai estudar, faz. Eu falo para meus amigos, ó, estuda, faz isso, depois você vem comigo. Porque não dá para a gente ser amador mais, Cláudia. O Uhum. Brasil, olha, essas meninas do basquetebol feminino, vamos pensar, são campeãs do mundo. Você acha que Exatamente. nós temos estrutura para ser campeão sul-americano? Vamos pensar a nível de sul-americano. Olha, tem quadra aqui em Campinas que é da escola, é escola pública, não tem quadra. Só tem o ginásio lá que dá as aulas, não tem ginásio de esporte, não tem nada. Tem as classes da escola, tá? E eu fiquei bobo quando o cara me falou isso para mim. Eu não acreditei. Foi inaugurado recentemente uma escola aqui, não vou citar nada para não comprometer, mas a escola não tem uma quadrinha, nem de futsal, nem de basquete, nem de vôlei, não tem nada. É uma grama, é uma grama. Então, como é que você quer fazer esporte na escola, no país? Como é que você pode ser bicampeão do mundo de basquetebol masculino, sendo que o Vlamir, esse pessoal trabalhava no correio das 7 da manhã às 5 da tarde, saía correndo. A hora que os caras lá, os americanos, os russos, os alemães, ficam sabendo da história do nosso jogador, que não era profissional, era tudo amador mesmo, os caras não acreditam, né? Você imagina, o Marcel foi ganhar. O Oscar é diferente, porque o Oscar veio de longe e tinha uma ajuda de custo para poder morar. Mas o Marcel, por exemplo, pergunta para o Marcel, ele foi ganhar bolsa de estudo aos 19 anos de idade. E o Uhum. Marcel foi campeão pan-americano e terceiro do mundo. Então, assim, nós, jogadores brasileiros, exceto do futebol, né, que tem uma estrutura diferente, todos os outros esportes, nós somos heróis. Porque a gente faz o basquetebol, o voleibol, a natação, enfim, todos os esportes brasileiros, handball, né? Na base da garra mesmo, da determinação, do amor. E tem time aí, olha, que eu conheço, treinador, que gasta o dinheiro que ganha de salário em lanche para as crianças, entendeu? E não E paga passagem de paga ônibus. passagem de ônibus, comprou. Olha, tem uma pessoa aí que tá vindo aí daqui a uns 2 meses para fazer uma live com a gente que comprou uma Kombi para poder ir buscar as crianças em casa, entendeu? E paga o lanche da criança, né? Ele busca, ele leva e leva. Mas assim, agora, tem várias coisas, China, que a gente não tem mais necessidade de fazer. Esse cara, por exemplo, não tem mais necessidade de fazer isso, entendeu? Se ele tivesse um apoio de uma prefeitura, se ele tivesse um Não vai. apoio, não é? Desculpa, Cláudia, não vai cair a live, não? Não cai, não. Tá Agora a gente bom. pode ficar aqui na conversa Então tá fiada, bom. aqui, ó. Você entendeu? Então, assim, você vê esse rapaz aí que vai, esse senhor, essa pessoa, ele tem que ser colocado num pedestal. Porque ele, além de ele fazer o esporte, ele paga para fazer esporte. O Uhum. professor de educação física bem intencionado, a grande maioria, todo mundo põe a mão no bolso para ajudar as crianças. Dá É? tênis, dá alimentação, dá ônibus, né? Então, Uhum. assim, é um movimento, eu acho bacana isso, eu acho isso importante. Só que são poucas as pessoas, né? Você entendeu?
Então, são poucas as pessoas. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu também acho, eu acho assim, sabe, China, que ainda existe essa dificuldade, né? Mas é igual aquele trechinho do livro que eu li para você, né? A história, ela no Brasil, ela continua vergonhosamente se repetindo. A gente tem esperanças, né? Nós temos esperança, por exemplo, né? Esperanças com a nova presidência da CBB, mas que também não pode fazer milagre. Não, Porque a não, coisa não, toda não. são as pessoas no Brasil inteiro, né, pensarem que, por exemplo, os dirigentes de federação, por exemplo, eu gosto muito daquele menino do Paraná, o Marival, que Uhum, trabalha pra caramba, aquele uhum, outro de Santa Catarina, né, que tem um trabalho uhum. belíssimo, Maravilhoso, não é maravilhoso, maravilhoso, né? E maravilhoso. que são pessoas que estão trabalhando e que estão trabalhando também independentemente Uhum. dessa ajuda que poderia vir, porque não veio, né? A CBB não tinha como ajudar porque não tem dinheiro. Não, não. Então, assim, ainda vai conseguir, ainda vai chegar lá, ainda vai. Vai, vai, Mas vai. eu acho que as pessoas, né, no Brasil inteiro, elas têm que acordar para o fato de que nada vai cair do céu, ou vai vir do Não. governo ou vai vir Uhum. da federação, né? Ela vai ter que sentar, vai ter que aprender a escrever um projeto, vai ter que, né? Às vezes esse cara, por exemplo, que comprou a Kombi, daqui a pouco ele aprende a escrever um projeto aí, ele aprende a fazer uma coisa de patrocínio, ele aprende a conversar com as pessoas, né? E a outra coisa de patrocínio também é as pessoas terem um pouco de estratégia. Primeiro, você Uhum. precisa visibilidade, você Uhum. precisa mostrar resultados, né? E primeiro você ganha aí, sei lá, um agasalho, né, da Uhum. Nike, mas aí você faz uma visibilidade com aquele agasalho, né? O projeto da escola ou o projeto da ABB que você tem, por exemplo. Uhum. Depois dos Uhum. resultados, você consegue 20, 30 agasalhos, né? Uhum. Porque não é todo mundo que carrega um nome China. Não. E agora a China tá complicado, hein? Ah, é? Por quê? Ah, porque agora a China. Verdade, verdade. O negócio aí tá complicado. Mas, É. enfim, mas não é todo mundo que carrega uma história como a sua, né? Uhum. Uma história aí de vitoriosa no basquete, que as pessoas Não. conhecem, que as pessoas vão falar. Não é todo mundo que carrega, né, um Magic Paula no nome, um Aham. Pati Medrado, Fausto, um né? falso, Giannichini, né? Falar nisso, você Aham. sabe que eu brinquei com o falso outro dia? Achei um vinho aqui que chama Giannichini. Aí eu Ah. falei com ele, Fausto, você tá aí no Brasil, fazendo esse projeto aí em Franca, pedindo patrocínio, e com uma vinícola em Napa? Que história Ah. é essa, rapaz? Ele, que isso? Antes fosse, né? Antes fosse. Mas você sabe que ele nasceu aqui, né? Ele nasceu em Half Moon Bay, que é meia hora da minha casa. Ah, é? Não É, sabia. nasceu aqui. Os pais dele, nasceu, o pai dele nasceu aqui, uma coisa assim. Eu sei que tem a Ah, é? história de Half Moon Bay aqui. Então ele é cidadão americano, então? E ele acha que sim, é. Uau! Nice! Então. Ó, outra coisa, Cláudio, que eu queria comentar com você também, um minutinho, com relação à volta do Jebs. Ah, diga aí, porque isso aí era a minha próxima pergunta para você, que era, por exemplo, Então, para falar desse educacional e falar da volta do GEBS, porque é onde vai se entrar esse esporte escolar aí, né, agora. exatamente. Então, assim, esse vácuo que o Jebs, todas as jogadoras e todos os jogadores da faixa de 80, 70, 80, né? Uhum, Eu, por exemplo, eu fui com o Jebs, eu tinha 16 anos. Eu fui no Jebs em 73, por exemplo. Eu fui bicampeão do Jebs, né? Então, uhum, assim, como foi Hortência, como foi todas as grandes jogadoras do basquetebol feminino e do basquetebol masculino também, na juventude, na base, participavam do Jebs. Era a uhum, coisa que mais revelava jogadores. Por quê? Vinha a seleção da Bahia, a seleção do Rio, São Paulo, Paraná. Então, eram todos os estados, nas suas categorias, no caso masculino e feminino, de todas as modalidades. Eram jogos abertos na época, né? Que era a nível Brasil. E uhum, agora, isso revelou muitos atletas. Logicamente que São Paulo, Rio, Minas, por exemplo, tinham as melhores equipes, as melhores seleções. Mas aparecia um garoto na Bahia, aparecia um garoto do Rio Grande do Sul, né? Porque uhum, se ele não fosse jogar o Jebs, ninguém ia enxergar ele. Porque naquela época, hoje não, né? Hoje você manda vídeo a qualquer momento. Mas há 40 anos atrás, o Jebs foi assim
fomentou demais o esporte. Aí acabou. Agora, através dos clubes aí, né, que fizeram essa parceria com a Secretaria da Cidadania, que é o governo federal, que vai ser no Rio. Então, agora vai ter patrocínio governamental, federal, né, Uhum. que vai realizar os GEBs de novo. Você vai ver daqui a 4 anos, 5 anos, outra coisa no nosso país. A gente monta um projeto hoje que quer ter resultado amanhã. E isso Uhum. não existe. É coisa de 5 anos, 10 anos. Exatamente, é. Você está entendendo? Porque o atleta do GEBS é garoto de 14, 15 anos. Ele se desponta lá no GEBS, ok? Aí o que vai acontecer? A Norminha sabe muito bem de GEBS. Aí ela participou, ela Então, coordenou. pois é. E ela Todo participou de mundo jogou vários. GEBS. É? É, Então o que acontece? O garoto é destacado, aí o que vai acontecer? Vai fomentar os clubes, né? exatamente, é. Inclusive, vai dar a opção do garoto a vir estudar numa escola melhor, ele vai ter uma bolsa de estudo, vai patrocinar a vida desse menino. Você entendeu? Exatamente. Agora, se não houver uma força governamental, como agora vai ter, até o presidente foi lá inaugurar esse projeto, é maravilhoso. Eu estou super assim contente, porque eu, na verdade, eu fui em 2 seleções paulistas e fui campeão do GEBS. Por exemplo, outro cara que você conhece muito também, que jogou GEBS contra mim, foi o Agra. O Agra jogou Uhum. para Pernambuco. E outros Sim. grandes jogadores, né? Chicão, enfim, da Nossa, Bahia. e assim, era uma coisa de doido se você fazer preparação para o GEBS, né? Porque você tinha que fazer a preparação para o local da cidade, aí você tinha que fazer para o Cláudia, estado. quando, Nossa, quando isso. quando eu fui convocado para a seleção paulista, eu não dormia. Porque era uma coisa assim, porque era assim, a seleção paulista e a seleção brasileira. É. Eram os dois níveis. Então, nós atletas fazíamos o quê? Nós queríamos ser convocados para a seleção paulista primeiro, né? Porque tinha uma escala. Aí você tinha visibilidade, ia para os brasileiros, você se destacava. Aí o técnico da seleção brasileira juvenil na época convocava os jogadores daquela seleção paulista, mineira, Brasília, aquela coisa toda. Aham. Então, nós sabíamos qual era o caminho das pedras. Você está entendendo? Exatamente, exatamente. E agora vai acontecer a mesma coisa. Né? Vai aumentar o número de participantes, todos os estados poderão participar, vai ter uma ajuda para os estados ir nesse evento. Né? Uhum. A Sim. CBB, logicamente, muito inteligentemente, na época tinha uma tal de Taça Brasil, que eu fui campeão da Taça do Brasil, lá em Uberlândia, né? Que é a CBB que fazia. Só para você ter uma Uhum. noção, na época, Cláudia, quem era o coordenador da Taça Brasil Juvenil, que na época era até 18 anos, Uhum. era o Ari Vidal. O Ari Olha aí, Vidal era o técnico da seleção brasileira adulta e coordenava a taça de juvenis. Então ele juvenil. estava. Então ele chegava lá, ele via todos os garotos de 18 anos, né? Na nossa época, Sim. olhava aquelas promessas e levava para a seleção adulta. Então, assim, existia uma escala, né, degrau a degrau, para você percorrer. Agora, isso voltou. Você vê, o basquete feminino agora vai ter um brasileiro feminino de basquete aí, que a E CBB a vai gente fazer. já até divulgou, já divulgamos no nosso É. Você site, está vendo? estamos aqui. Então. E aí eu vejo que a gente volta à escola, tendo esse incentivo, eu acho que o que vale é incentivo, sabe, China? As pessoas Uhum, precisam voltar a ter esse amor pelo esporte, não uhum. pensar que o esporte só aliena, o esporte estraga, né? Não é o esporte também como um remédio também contra tudo, mas o esporte como uma oportunidade. Eu acho que a gente não pode negar às crianças essa oportunidade, Não, né? não podemos. Oportunidade de participar de uma competição, de uma abertura de jogos, de um, sabe, carregar no peito a sua camiseta, né? Do seu time, Aham, ser pelo seu aham. time, e fazer com que o seu time ganhe, né? A E Norminha o... estava falando aqui, eu falei assim, sabe que ela vai morrer? Ela vai ver esporte na escola? Vai. Vai. Vem Vai aqui em porque a Campinas que você vai humanidade ver. não aprende. Sabe o que que é? Eles veem as coisas acontecendo e aconteceu aqui nos Estados Unidos. Você vê, ó, o nível de obesidade chegou a um ponto aqui nos Estados Unidos de Uhum, doenças causadas pelo sedentarismo americano que de 2000 a 2005 foram mais de 20.000 artigos publicados em benefício da uhum, atividade física no uhum. movimento da criança.
entendeu? Uhum. Para poder voltar à escola, né? A Uhum. gente tem 72 escolas primárias aqui em São Francisco. Uhum. Dessas 72, quando eu entrei aqui em 2000, né, somente 23 tinham professores de educação física. Nossa, muito pouco. Quando saíram todos esses artigos aí, o pessoal todo começou a fazer uma campanha mesmo para os benefícios da atividade física, né, para a criança, esse número subiu assim, assustadoramente. Em 3 anos, eles completaram todas as escolas primárias com a educação física. Isso também porque Uhum. os pais aprenderam que na lei tinha, que era obrigatório, dar Uhum. 100 minutos de educação física, 200 minutos de educação física a cada 10 dias. E as Uhum. escolas tiveram que cumprir, porque os pais começaram a processar as escolas. Ó, você não está com Uhum. horário de educação física com meu filho, então tem que Uhum. processar, entendeu? E aí agora tem. Então volta. Volta quando o circo aperta, Uhum. não é? Mas, claro, eu sou um cara otimista, você também é super otimista. Eu acho que a gente tem uma missão, sabe? Essas pessoas que têm esse amor no coração pelo basquete, somos nós que temos que alavancar, sabe? Eu não fico com o braço cruzado, não. Esse meu Não, projeto quase que terminou aqui, porque, você sabe, é difícil, né? Você imagina, eu fiquei 60 dias sem trabalhar. Mas não quero reclamar, não, mas é o que aconteceu. Eu não podia dar aula, eu estava apto a trabalhar, não podia, porque tem um sistema que eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar em casa, enfim. Então, agora, hoje, eu voltei a treinar. Foi uma surpresa para mim, que foi o primeiro dia que nós retomamos o basquete depois de 60 dias parado. Eu achei que fosse uns 10 alunos ou 12. Tinha 22. tá? E dos 22 que apareceram, tinha uns 7 ou 8 que eram novos. Foi pela Uhum. primeira vez. A garotada não vê a hora de praticar esporte, Cláudia. É, Eles adoram esporte. eles adoram, sim. Só que precisa dar oportunidade para eles, né? Os clubes, na verdade, outra coisa, Cláudia, que acontece com o esporte do basquete, os clubes são seletivos. O clube não dá para absorver todos os jogadores e jogadoras de basquete, entendeu? Aqui em Campinas nós temos 3 clubes que têm um trabalho maravilhoso de base. Só que tem uma coisa, tem o sócio do clube e tem os militantes. Não dá para o clube ter 12 jogadores da equipe dele só na mão de militantes. Você Uhum. percebe? Então tem um complicador aí nisso aí. Então, o caso de Campinas, por exemplo, tem 3 clubes. Os garotos vão lá fazer os testes, as peneiras, né? Aí o que o clube faz? Chama 2, 3 garotos. Só que vão 100 garotos, 200 garotos. Teve um clube aí de São Paulo, recentemente aqui em São Paulo, que fez como é que fala? Uma peneira. Sabe quantos garotos foram? 1.500 garotos. É porque São Paulo, grande São Paulo. O São Paulo faz isso. Então, Corinthians faz, São Paulo. São clubes que têm o futebol, né? Então, Uhum. muita gente acompanha. Você imagine fazer uma peneira para 1.000 jogadores. Então, o que acontece? Pegaram-se 2 ou 3. Agora eu pergunto, aqueles 990 vão fazer o quê? Você percebe? Então, aí que é a hora que entra a terceira via. Nós temos que ter. O meu projeto é esse aqui: Uhum. criarmos uma situação que a gente absorva esses 100 garotos que foram, que 10 foram aprovados e os 90 Sim. que não foram, tenham a oportunidade de jogar basquete. Você está Claro, entendendo? claro, Porque sim. senão você joga 90 crianças de 16 anos na rua aí. Porque Uhum. não joga basquete, não joga voleibol, não joga futebol. Então, se nós queremos mudar a história desse É. país, nós temos que dar oportunidade para os jovens. É isso que eu luto. Porque nem um maluco. Mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir. E vamos continuando, porque a gente é maluco mesmo. Maluco! A gente é Eu, doidinho da cabeça. aquela, Outro dia falaram para você, Cláudia, se você não bate bem da cabeça. Porque. eu? Não, outro dia me falaram aqui Ah, que eu não batia bem da cabeça, porque eu dedicava muito tempo ao basquete. E aí dedicava um site ao basquetebol feminino. E dedicava meu tempo a ficar refazendo as coisas do livro, recontando a história e fazendo entrevista com live, qual que era o meu objetivo, né? Eu penso assim, a gente tem uma profissão, eu tenho uma profissão, sou professora de educação física, sou historiadora do esporte e da atividade física, vejo o que aconteceu no passado, né? Vejo os erros do passado se repetirem no presente, né? Que é a letra de uma música. E aí a gente vê essas coisas aí acontecendo, né? Outra vez acontece isso, outra vez acontece isso. Quer dizer, se as pessoas parassem um pouquinho para pensar, né, nas consequências, né, de uma atividade
física para a vida, né? Como um fator não só de saúde, mas como um fator de saúde social, né? Aham. Eu acho que Cláudia, nós teríamos uma vida melhor. veja, olha que interessante. Essa Adriana Amado, ela era de Santo André, né? Escuta o Ela que tem um aconteceu trabalho rapidinho. belíssimo. Eu estou esperando ela me dar uma Exatamente. data aí, essa Adriana Amado. Escuta só o que aconteceu. Aham. Eu tinha um projeto social aqui em Campinas, isso há 22 anos atrás. Eu montei em 98. Hum. Custo zero para as crianças, meninos e meninas. Aí um belo dia eu estou lá nesse projeto, que uns amigos professores ajudaram a montar. Um amigo meu que você conhece, uma referência no esporte, chama Roberto Paes. Ah, Professor, não. Meu professor, professor não, doutor. é na Campinha, Unicamp. Esse cara, se você tem um tempinho aí, chama ele, que ele é excepcional e é um grande incentivador do basquetebol de Campinas e tudo mais. Bom, falou, China, eu tenho uma aluna minha que adora basquete. Você não tem como dar uma oportunidade para ela trabalhar com você, ser só a sua auxiliar? Falei, claro, Roberto, manda ela para mim. Era a Adriana Amado. Há 22 anos atrás, ela fez Unicamp. Ela era estudante, eu dei Uhum. para ela uma oportunidade, ela pegou isso aí. Depois eu fui embora para os Estados Unidos, em 2001 eu fui embora para os Estados Unidos. Ela ficou com o projeto na Ponte Preta, que é a time da Maria Helena, da Heleninha, da Paula, da Hortência e tudo mais. Mas ela tocou o projeto. E até hoje ela me agradece por isso. Eu que agradeço ela. Porque nós, além de fazermos atletas, nós também revelamos profissionais. Exatamente. Então, o esporte é uma coisa assim, que é gratidão nada, querida. Eu que tenho que agradecer você, porque é assim que a gente faz a vida crescer para todo mundo, né? Exatamente. Ninguém vai puxar o tapete de ninguém, não. Se você tiver competência, honradez e comprometimento, ninguém puxa seu tapete. Não. Agora, se você é malandro, vai lá, bate o cartão, não dá aula. Se você usa do É, esporte para ser malandro, você vai perder o seu lugar. Você está entendendo? Então, assim, é nesse ponto que eu vejo que nós que somos amantes do basquete, né, temos que movimentar. E graças a Deus, ó, tem a Rosana aí também, que é uma guerreira, né? Então, assim, tem muita gente. Esse menino aí, esse tal de Vitão, Cláudia, ele está fazendo um mapeamento, né, das sim, um equipes. trabalho belíssimo o Vitão está fazendo. Mas vamos voltar uma coisa aqui na Adriana Amado. Estou esperando ela me dar uma data para ela vir fazer uma live com a gente aqui. E Eu vou assistir. então, eu estou esperando, viu, Adriana? Você me deu uma Por, data aí para mais. sabe por quê, Cláudia? Esse trabalho desse mapeamento é fundamental, tanto no É basquete masculino. fundamental, é fundamental. E você sabe que eu fiquei sabendo do mapeamento, que foi a Paula que me falou, né? Ah, E ele veio fazer uma live com a gente e ele contou o porquê que ele começou a fazer o mapeamento, porque uma amiga dele estava procurando um time para jogar e não tinha, e não sabia onde tinha, né? hã? Então, ela vai, assim, ele vai fazer, ele está fazendo agora um mapeamento com o basquetebol em cadeira de rodas, porque ele já terminou, Maravilha, terminou maravilha. o feminino, o masculino, que agora está chegando, né? Para eles, Uhum. assim, né? A informação, agora ele não precisa ficar correndo atrás. Mas aí ele está fazendo esse aí do basquetebol na cadeira de rodas, que está sendo maravilhoso. Mas eu acredito que o trabalho dele, o seu trabalho, o trabalho do Fausto, o Tem que trabalho da somar. Adriana, né? O trabalho da Alessandra, o trabalho né, da Adriana em americano, o trabalho da Aham. Alessandra, que a Alessandra também é madrinha de uma Aham. equipe de basquete em São Paulo. Janete. Né, Janete, tem, olha, esse pessoal do Santo Agostinho, de Belo Horizonte, né, que está fazendo um trabalho muito bonito dentro do departamento de esporte deles, que é assim, o grupo de professores, né, fazendo um trabalho belíssimo. Eles tinham um trabalho nas comunidades, que agora está parado por causa do Covid, mas é uma intenção, porque Belo Horizonte está sem basquete feminino. Aham. Então, quando elas vão para os JEBs, elas falam assim, mas com quem que a gente vai jogar? Cláudia, Então, posso fazer um desafio entre eu e você? vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, para o segundo semestre, Tá. né, uma oportunidade da gente fazer tipo uma clínica, ou seja, o nome que a gente pode pensar, de Hum, fazer trazer todas essas pessoas, convidar esses grandes projetos de Campinas, de Louveira, de São Paulo, de Minas, você entendeu? uhum, Enfim, a nível de feminino, né? Especificar no feminino,
e fazemos um evento aqui em Campinas, onde a gente pudesse fazer. Eu vou tentar correr atrás. Eu tenho o canal Esporte Online, onde a gente consegue, mais para frente, dar um pouco mais de visibilidade para isso também, entendeu? Vamos fazer um campeonato Mulheres à Sexta, China? Alguma coisa nesse sentido. Você imagina se a gente conseguir trazer Ellen, imagina, Adriana, Alessandra, né? Norminha, Elzinha, Maria Helena, Heleninha. Fazemos aqui um final de semana, um sexta e sábado, assim, sabe? Opa! Você já pensou? Não, isso com calma. É um desafio no ar, isso. É um desafio no ar. Você já imaginou? Aí. Janete. Põe a mãozinha aí, China. O quê? Ó. Pronto, aceito. Você já pensou que bacana que vai ser? Focado no basquetebol feminino. A gente pede a ajuda da CBB, do Neto, da Adriana, do Diego, sabe? A gente monta um sistema, coisa nada de luxo, coisa simples, mas objetivo. Você está entendendo? Sim. Não vamos pensar em nada, coisa assim, faraônica, não. Coisa simples, objetivo. Ninguém vai ganhar nada, tudo de graça, no sentido assim da boa palavra, você entendeu? Que é para a gente fomentar isso daí. Porque a hora que você reúne essas pessoas poderosas, a mídia vem. Você está entendendo? A mídia só vai onde estão as estrelas. Você está entendendo? Então, tem a Si Ponteiro morando em Vinhedo. Exatamente. Tantas, sabe? Então assim, tem bastante gente aí, sim. E deixa eu dar uma outra dica, uma outra sugestão que veio agora. Sabe que eu sou um cara intuitivo, né? Nós vamos chamar essa clínica, se você concordar, todo mundo concordar. Mas você quer uma clínica ou você quer um campeonato entre as jogadoras delas? Não, vamos pensar o que é importante, sabe? Não, depois alguma coisa fora do ar. Então vamos isso. Lá. Quem mais você está pensando? Não, eu gostaria de colocar um nome desse evento nosso aí, né? Tá. Deixa eu respirar aqui que eu me emocionei. Ruth. Uou! Vamos fazer um evento em memória da Ruth. Entendeu? Feito. Eu também me emocionei aqui. Eu acho que nós temos que prestar uma homenagem para ela agora, né? Infelizmente ainda não está mais aqui, mas nós darmos uma conexão, assim, um sentido mundial para ela, né? Do Brasil, né? Então, fazemos um evento, a gente vai bolar isso aí fora. Eu me comprometo a buscar algumas alternativas aqui a nível de imprensa. Eu tenho muita relação boa aqui com a imprensa de Campinas, graças a Deus, né? A gente fazer uma coisa em homenagem à Ruth, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Acho que todo mundo vai gostar de prestar essa homenagem para ela. Nós todos que amamos o basquete, que ela nos deixou, então acho que seria bastante oportuno aí, tá bom? Perfeito. Nossa, acabar a live assim com esse negócio, nem vou dormir hoje à noite. Bom, gente, então, eu conversei com China hoje e estamos terminando a live aí com esse desafio proposto pelo China de um evento que fazem a Ruth aqui no próximo semestre. A minha gata derrubou. Desafio aceito. Miss Lili gostou, né? Das coisas que quem me apoia aí. E é isso aí, China. Olha, só tenho a agradecer. Muito obrigada, querido, pela sua presença. Desculpa estourar o tempo. Fora da live, vai ficar todo mundo curioso. Mas a gente vai dar notícia, né, não? Então vamos. Quero pedir desculpa que eu estourei o tempo aí. Você sabe, né? Eu sou apaixonado. Não tem problema, não. Então, vamos agradecer todo mundo aí, né, China? Todo mundo vamos agradecer a Pink, ó, tá cheio de jogadora de basquete aí, amigos meus, pessoais. Agradeço a todo mundo, Adriana, todo mundo que entrou aí, Patrícia Medrado, que é do tênis, mas é esportista, eu adoro ela, entendeu? A Norminha, obrigado, Norminha. Você vai estar no nosso evento aqui, hein? Presta atenção. Olha, a Cleide não faltou em nenhuma live minha, você acredita? A Cleide é fantástica. A Cleide vai estar no nosso evento aqui. A criatura aí, ó, tá comigo. Ela, a Vera, a Cíntia, a Eugênia, o povo que tá aí. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Professora Lucácia, que acabou de entrar aí, acho que, né, vamos lá seguir a gente também. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV.
sobe para o YouTube, né? E se vocês puderem ir lá no YouTube, né, se inscreverem, ativa o sininho, que agora a gente vai começar com os eventos novos, né, para comemorar os 50 anos da primeira medalha de bronze mundial, né? A primeira medalha em mundial. Aham, Esse mês de aham. maio agora vai ser o mês de maio inteiro em comemoração a essa medalha de bronze. Uhum. Então, assinem lá, se inscrevam, e falam para os seus amigos se inscreverem também. Vão lá no canal do China, por favor. China Basquete aqui, ó. Meu amor, muito obrigado. Foi um Obrigada, prazer querido. enorme. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê Amém. muito mais energia e vamos pensar uma coisa bacana em homenagem à nossa grande campeã do mundo, essa menina humilde lá de Três Lagoas, que é a Ruth, que ela merece todo o nosso respeito e a nossa consideração. Feito? Isso aí, feito, China. Obrigada, Um beijo. obrigada a todos vocês que ficaram aí com a gente até agora. E aguardem, porque o desafio ele vai acontecer, vai se materializar neste ano ainda. Um Se abraço. Deus quiser. Beijão. Tchau. Beijo, querido. Tchau. Obrigada, tchau.